Boa noite, telespectador, boa noite, telespectador. Está entrando no ar, neste exato momento, TV Com Debate, que hoje recebe os nossos convidados, o meu amigo João Vilela e também Nelson Rodrigues. Senhores, vamos direto ao assunto. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Vocês querem fazer alguma introdução? Podemos já ir direto ao ponto para falar dos problemas da nossa cidade? Vamos direto. A gente tem para falar hoje também para você, telespectador, sobre o Marco Civil da Internet, que já está gerando polêmica. Nós podemos falar também sobre o pacote de bondades que a presidente Dilma Rousseff finalmente anunciou no primeiro domingo de maio. Primeiro de maio, coincidentemente, caiu num domingo. Vamos analisar mais a fundo essa questão, porque pelas informações que o TV Com Debate apurou nos bastidores com os nossos consultores, a presidente Dilma Rousseff, ao fazer esse reajuste do Bolsa Família e também anunciar aí mudanças na alíquota do imposto de renda, já está dando mais uma pedalada. Então a gente, com os nossos convidados de hoje, vamos tirar em detalhes todos esses assuntos. Boa noite, senhores. O que vocês querem falar primeiro? Das pedaladas, do primeiro de maio? Pacote de bondades da presidente Dilma Rousseff. Pode ser. Você, o que achou? Vai ter reajuste do Bolsa Família e também reajuste na tabela do imposto de renda? Pois não vai ter. Não vai ter? Porque isso justamente é o mesmo crime que ela cometeu antes, ela vai cometer agora. Porque você não pode fazer previsão em cima do orçamento sem ter previsão do valor. Por exemplo, o Bolsa Família vai aumentar em 9%. Dá R$1 bilhão a mais. Não há previsão. R$1 bilhão de reais a mais. E a do imposto de renda também. Você não pode fazer isso, nem ano de eleição, primeira coisa. Você não pode reduzir imposto. Isso é uma forma de reduzir imposto. Nós tivemos uma discussão aqui na nossa cidade em relação às feiras livres, vai dar o mesmo problema. Não pode. Porque assim, a Câmara, tanto a Assembleia Legislativa, como a Câmara de Vereadores, como o Congresso Nacional, ela é a guardiã do orçamento. As pessoas têm que entender que quando ela elege um vereador, não está simplesmente colocando ali um despachante que precisa de alguma coisa ele for fazer. Ou alguém que vai simplesmente criar leis, porque cria-se pouquíssimas leis na realidade. Às vezes se cria só para dar número, o que não é interessante, aliás, é muito prejudicial. Não é só para você criar leis. É para você fiscalizar e para guardar o orçamento. Por isso que precisa. Isso vem da teoria de Montesquieu, do pesos e contrapesos. Que o executivo, quem vai executar, não tem liberdade total para executar. Porque tem um outro peso e contrapeso, que é o legislativo, que vai te prever no seu orçamento. Então, de onde vai sair cada valor de cada obra, de cada ato que o prefeito possa fazer. Por isso é tão importante... Ou presidente. Por isso é tão importante você ter tanto a Câmara, como a Assembleia, uma Câmara de Vereadores ativa, consciente e de pessoas preparadas para isso. E atuando, né? Atuando de forma consistente. Se ela fizer isso, ou se o Temer, no eventual governo Temer, aprove, não revogue, o certo ele vai entrar e vai ter que revogar isso. Senão ele também vai ser responsável. Porque justamente o orçamento é uma peça que você tem que estar muito bem ajustada. E cada previsão, você tem que pedir autorização para a Câmara para alterar alguma coisa do orçamento. Não é algo de qualquer jeito. Ou seja, o executivo que não pode gastar, ele pede, olha, ano que vem eu vou precisar de tanto para a saúde. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande de enxergar o crime. Porque quando você fala em crime, você vê crime de patrimônio e crime de sangue. As pessoas veem esses crimes... Tanto é que teve uma senadora que perguntou para a professora Janaína Pascoal, qual que é o crime? Onde está no Código Penal esse crime? Não está. Aliás, se estivesse, não poderia ser o Senado e nem a Câmara para poder julgar. E o quão está bem informada a senadora, né? O quão a senadora... Na realidade, se a presidente da República ou o presidente da República comete um crime que está no Código Penal, ela vai ser julgada pelo STF e não sofre impeachment. O que as pessoas não conhecem. Curioso isso, né? Ou seja, se o presidente vai matar uma pessoa, ele vai ser julgado pelo Supremo. Exatamente. E não tem nada a ver com perda do mandato. Não, porque a Constituição do artigo 85 é claro. Então, ela elenca os crimes que são de responsabilidade. E aí, você tem que levar um ponto. No caso da presidente Dilma, é contra o orçamento.
né? O artigo 6º, o inciso 6º do artigo 85 da Constituição Federal. Aí você vai para o 167 da Constituição, o artigo 167, que diz que para qualquer alteração você tem que ter aprovação do Congresso, na votação do Congresso. Qualquer coisa que tem que fazer tem que ter aprovação. E aí você vai para a lei, se não me engano, 10.077 de 1950, que é a lei do impeachment, que elenca claramente quais são os crimes de responsabilidade. Se o prefeito aqui, por exemplo, aconteceu agora semana passada, a Câmara aprovou, aqui em Santos, um projeto de lei bacana, não vou dizer que não é. Quem mora em rua que tenha feira livre, teria uma redução de 25% no valor IPTU. Do IPTU. Eu devia, Poxa, acho que tá devia ser mais. Pois é, pode ter Porque o estorvo de uma feira só sabe quem tem. Alguém é contra isso? Não, só que tem um detalhe importante, é inconstitucional. Então, o prefeito vai ter que vetar. Foi aprovado pelos vereadores e o prefeito vai ter que dar o veto. Por quê? Porque senão ele incorre em crime. Por que incorre em crime? Porque é previsto que no ano de eleição você não pode alterar impostos. Você não pode reduzir impostos. Para não dar aquele pacote de bondades. Justamente para o prefeito não dar aquele pacote de bondades. Isso poderia ser feito antes, então, do ano de eleição. Antes da eleição ou após, mas tem que ter previsão também do orçamento. Além disso, tem que ter previsão para essa diferença do orçamento. Porque vai ter que vir do outro Por aí lugar. vocês vejam como é importante a gente ter algo muito bem regulamentado. São coisas que o dia a dia as pessoas não conhecem, mas é importantíssimo. Você não consegue administrar nenhum país, nenhuma cidade, nenhum estado. E a gente vê, por causa desses problemas todos que nós temos, o estado do Rio de Janeiro quebrado, em plena época de Olimpíada, não consegue pagar o mínimo possível. Quebrado é quebrado mesmo. Não paga nem os aposentados. A maioria das cidades brasileiras quebradas. E o governo federal, Nelson, só para você ter uma ideia de rombo que está, estima-se, que ninguém sabe exatamente também, em 250 bi. O buraco. O buraco. Ou seja... Para cobrir isso aí, para depois começar a talvez andar o Brasil um no cheque especial, então, está devendo 250 bi. Exatamente. Nelson Rodrigues, é um número... É um número bastante forte. Eu até tinha um outro número em mente, um pouquinho melhor, e eu até tenho dúvida de qual o número correto. Porque ninguém sabe o que foi veiculado era que nós tínhamos aí 142 bilhões para comemorar o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Nós teremos 142 bilhões, que é o déficit do governo federal, mais 12 milhões de desempregados. Então, que também é outro número que é de se... Você acha que é mais? É muito mais, porque só se considera desempregado, pelo novo cálculo que eles fizeram há 3 anos atrás, eles mudaram a forma de cálculo. Sim. Então, quando eles pesquisam, você está procurando emprego, você está desempregado, mas não está procurando emprego, você não está desempregado. Entendo. Mas você assim, está recebendo o seguro-desemprego, você não está desempregado. Mas vamos assim, eu estou falando números oficiais. Sim. Né? E essas pessoas têm família. Que eles usam. Do IBGE. Isso, a metodologia que eles estão usando atualmente. Exatamente. Então, a gente não sabe, evidentemente, porque a gente não tem uma contrapartida para poder analisar se o IBGE está certo ou está errado. Sim. Né? Antigamente, a gente tinha aí outros institutos que faziam isso. Atualmente, parece que ninguém se pronuncia mais. Não sei o que está acontecendo. Não sei se antes subsidiavam setores que hoje é governo, então... agora não tem mais não tem as pesquisas. A mesma vontade, né, de fazer isso ou não. O mesmo interesse. Mas mesmo se baseando em dados oficiais, eu acho que é muita coisa. É muita coisa. O Diese, por exemplo, né, que em outros tempos vivia alardeando, exatamente, né, que o salário mínimo estava defasado, que o ideal pelas pesquisas era um valor... Era muito acima, lógico, porque era o mínimo, e agora a gente não vê mais essas pesquisas de emprego, como que está a fila do seguro-desemprego. Exatamente. Interessante. E até para corroborar com aquilo que o João Vilela falou, hoje nós temos também um quadro muito triste, não só na questão dos desempregados, mas tem mais de 1,5 milhão, quase 2 milhões, caminhando para 2 milhões de funcionários públicos. Sem receber. Né? Sem receber em vários estados do Brasil. Então, o estrago que foi feito pela má gestão, gestão temerária, como queiram chamar... Incompetência. Né? Ou até podemos usar essa palavra,
foi um estrago muito grande no país. Não foi coisa pequena, né? E hoje, como vocês estavam comentando, parece que o ministro Gilmar estava entrando com uma medida judicial para impedir a Dilma de dar a pedalada. Dar mais uma pedalada, né? Porque como ela é ciclista, né? Ela está acostumada a ter esse tipo de... Aí ela estava bem até, que a presidente ultimamente está realmente, em função de tudo que está passando, acredito, com certeza, né? Ela está bem mais magra, ela está bonitona aí ainda. E não é, isso que o João falou, coberto de razão, você não pode... veja, com um ano de antecedência, você prepara o orçamento do próximo ano. E essas questões não estavam previstas em 2015. Então não é agora que já está próximo dela sair do governo, provavelmente, é o que tudo indica, né? Porque pelos números que se apresentam no Senado, são mais de 50 senadores que estão... No Senado vai ser mais, segundo os números aí que estão apontando, vai ser mais tranquilo do que na Câmara. Precisa de 41 votos, já tem 50 favoráveis, então isso vai ocorrer. E não é nesse momento que ela vai estar criando medidas para criar mais problema para o próximo gestor. Medidas populistas, né? Populistas. Vocês acham que eles estão... O governo que tá hoje aí, da presidente Dilma, está fazendo isso de propósito, já antevendo que ela vai ser substituída e já para dificultar a vida do Temer, do eventual governo do Michel Temer? Eu acredito que sim. Até porque eu acho que eu fiquei muito decepcionado com a qualidade da esquerda no Brasil. Sim. Que a gente quer esquerda, direita, centro, mas pessoas com qualidade e que a gestão pública que reflete na vida de cada cidadão não seja mal feita ou usada de forma mal intencionada, vamos colocar assim. Então faltou qualidade, não é uma questão ideológica. Na prática, eles não conseguiram desenvolver o país, né? Então falta quadros. E ao contrário, né? Não só não conseguiram desenvolver, como criaram danos irreparáveis, por exemplo, com a Petrobras. E essa qualidade da esquerda que você muito bem citou, são esses representantes que lá atrás levantaram a bandeira da ética, da moralidade, do cuidado com o dinheiro público, e quando viraram governo fizeram o que fizeram, e a maioria está na cadeia. Olha, a gente está falando de números... E só para não perder o raciocínio, toda vez que a esquerda não vai bem, a direita sobe. Sim. A gente pode ver como o maior exemplo disso a Alemanha, sim. pós Primeira Guerra Mundial. A esquerda assumiu a República de Weimar, foi um desastre, e aí a direita... praticamente desarticulada, começou na figura do Hitler, com medidas populares, foi trazendo as pessoas para o lado e aí deu no que deu. Eu queria fazer um reparo, né, porque aí vai uma outra discussão, cabe em outro programa, né? Vai longe. Que é a distinção de direita, de esquerda, de centro e tal, essa distinção, porque nesse aspecto que você falou, na minha visão particular, no caso do Partido Socialista Alemão, né, ele era um partido nacionalista e socialista, né, e eles defendiam o Estado, na verdade, né. A direita não. A direita defende a propriedade privada, a configuração da família. E era Partido dos Trabalhadores da Alemanha, né? Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. E o nome era Partido dos Trabalhadores, né? E era um partido socialista, o nacional-socialismo, né? E eles defendiam o Estado, né? Na concepção socialista do Estado, né? E as pessoas às vezes entendem as coisas de maneira errada. Até eu vejo muitos nas redes sociais, as pessoas chamando outros de fascista, chamando de fascista, de direita, mas não sabe distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Exatamente. Qual a diferença do fascismo pro nazismo? Que há uma diferença. Exatamente, muito grande. Exatamente. Tá? Então, muito grande. Zé de Abreu, né? Ciro Gomes, outro dia... Nossa. Qualquer coisa serve. Fascista, não sabe nem a origem da palavra. Quer ver uma coisa que o pessoal não sabe a origem da palavra? É golpe. Qualquer um que tivesse o mínimo de bom senso... Eu gostei até do senador Cristóvão Buarque, que ele perguntou pro José Eduardo Cardoso, que é o advogado-geral da União. Não é o advogado-geral da Dilma. Não é para ser dela. Outro erro. É um erro gravíssimo isso, porque ele tem que estar ali defendendo a União. Se ela cometeu ato contra a União, ele tinha que estar contra ela. Exatamente. E um advogado dela, pessoal, contratado por ela, perfeito, que a defendesse. Como foi com o ex-presidente Collor. Não é certo nós deixarmos uma equipe, sim, não é? Uma equipe de advogados pagos por nós para defender o nosso país contra uma criminosa.
está indo contra o nosso país. Cometendo crime, não né? tem sentido isso. Isso não tem sentido. Mas, voltando ao Cristóvão Buarque, ele falou assim, o senhor disse que é um golpe. Ele falou, disse que é um golpe. O senhor não pode falar isso, pega até mal, e pega mal mesmo. Sabe? Se é um golpe, se está tendo um golpe de Estado, não fica aqui com os golpistas. Adianta debater com um golpista, se fosse um golpe. Não adianta ela já estava fora. Se fosse um golpe, ela já estava fora. Ela foi para os Estados Unidos e deixou o Temer na cadeira. Voltou e reassumiu onde está o golpe. Sentido. Não teria nem discussão. Mas até por uma questão semântica, é uma questão do que é a palavra. Se você entrar em qualquer dicionário, minimamente a pessoa... Eu estou vendo muita gente... Já tive essa curiosidade. Então, Michaelis, por exemplo, é muito claro em relação ao que é golpe de Estado. Ninguém vai falar em golpe de judô, outros tipos de golpe, Sim. golpe de machado, que não é esse caso, acredito, né? Mas é muito claro em dizer que é o líder do governo que, através das Forças Armadas ou através de algum instrumento mais radical... De força, de beligerância. Quer manter uma ditadura. O Michaelis é exatamente isso que diz. Fecha o Congresso Nacional. Fecha o Congresso Nacional, você tem... Vai legislar agora por decreto e... O poder uno, é só do Como presidente. acontece, por exemplo, na Venezuela, um grande país da América do Sul. Mas eu vi na defesa da presidente, o José Eduardo Cardoso, falar que era um golpe. Ele disse golpe. Não pode falar isso. Eu gostaria que ele fizesse esse discurso do golpe lá no Superior Tribunal Federal. Exato. Chegasse para os ministros e dissesse, olha, o que está havendo aqui no país é golpe. Mas ele vai ser enquadrado, né? Ele vai ser devidamente enquadrado pelos ministros. Se você vê, se você é advogado, não é dela, mas vamos supor, que fosse dela, deveria ser, né? Você tem que chegar no STF, como o Nelson colocou, e entra com uma arguição, dizendo, olha, é ou não é? Nós estamos vendo aqui um golpe de Estado, por causa disso. Mas os ministros já se manifestaram, dizendo que... Tanto é que o rito mantém... Tanto que eles aceitaram... Tanto é que ela está lá com o presidente... Né? Eles aceitaram... Existe golpe de longo prazo, olha, nós vamos destituir, mas com dia 11. Com data marcada, né? Data marcada. Até fazer uma festa no dia. Exatamente, uma despedida da presidente Dilma. Aí você vai continuar lá, vai continuar no Palácio do Planalto, vai ter direitinho... Ela quer o avião. Ela quer um avião? O avião ela quer. Parece que ela podia fazer um curso de pilotagem, pegar um brevet, porque ela também tá caindo muita coisa por aí. Ela é afeita a fazer as... Mas vem cá, as rotas, as cartas. Mas que eu saiba, ela é ciclista. Sim, a especialidade dela é pedalar. Né? Mas também derrubar o avião pode ser com ela também. Pode ser. Já derrubou o Brasil, né? É fácil. Que é um jumbo. Mas o que me assusta é justamente isso. Nós estamos muito mal auxiliados por tudo que acontece, da Câmara, do Senado, são figuras que tem lá, que você vê perguntando tanta besteira, fazendo tanta besteira, num cargo tão importante, que eu não sei como seria a melhor forma para você peneirar mais essas pessoas que chegam lá, normalmente não por capacidade, mas porque tem ou dinheiro ou um sobrenome famoso. Principalmente aí no Norte e Nordeste, né? Em todo lugar, viu? Mas eu acho que... É uma hierarquia. Minas Gerais também entra um pouco, São Paulo, interior, mas a maioria Norte e Nordeste. Mas você vê no Sul também acontecendo isso. É sempre o filho de Fulanilson. É o político profissional, é o DNA político. Isso é algo que afronta a democracia. Outra coisa que eu acho que afronta a democracia é trazer um estrangeiro. Aquilo foi. Trouxe um prêmio Nobel da Paz, o Esquivel, né? Dele, trazer um estrangeiro para fazer um depoimento dizendo que o país estava num processo de golpe. É um achincalho do Parlamento Nacional. Sim. Né? É uma afronta isso. Jamais eu imaginei que alguém poderia ter a ideia de trazer um estrangeiro. E até o senador Caiado se pronunciou corretamente nesse sentido, naquele momento, porque se isso virar moda, eu quero ver um brasileiro, um parlamentar brasileiro ou qualquer autoridade brasileira ir no Congresso Nacional americano e fazer um depoimento contra o governo lá. Saber se ele vai ser... Se ele vai passar pela porta. Exatamente, você vai ser recebido. Você vai passar pela porta do parlamento lá pelo aeroporto já, começa pela imigração, né? É um achincalho geral. Por isso, desculpe, claro. Por isso a minha decepção com a esquerda nacional, eu esperava muito mais intelectualmente. Fraca, não é?
uma fraqueza. Fraca. E outra coisa, em relação à imprensa, o Partido dos Trabalhadores principalmente, mas a esquerda sempre abominou a imprensa estrangeira. Né? E agora tá Agora eles, quando algum veículo... Primeiro lugar que ela foi para os Estados Unidos, eu falei, mas eu não entendo isso. Mas todos os veículos, Não é o dos The Estados Guardian, Unidos que- ou algum jornal norte-americano que faça alguma alusão que aqui está sofrendo um processo de golpe, eles pegam isso e olha, a imprensa internacional, mas que na semana passada era uma imprensa colonialista e neoliberal. Falta coerência. Né? Exatamente. Falta coerência. Mas eu ia falar para vocês de números, né? Me preocupa muito porque hoje nós estamos numa questão do desemprego que nós colocou dos 12 milhões, que é o que tem Aqui hoje. na Baixada, alguém tem mais ou menos uma estimativa Eu não tenho ideia, mas tem muita gente. de desemprego? Porque o NESE, Núcleo de Estudos Socioeconômicos da Unisanta, costumava fazer Sim. um estudo tanto do desemprego quanto do índice de inflação. Eu não me lembro de ter esse ano ainda Mas eles visto têm dados. índices. Mas o que a gente vê aqui é que o desemprego também atingiu em cheio a nossa região. O que me preocupa, eu tenho empresa. Quando você tem empresa, você tem uma série de responsabilidades, quanto tributos, quanto à questão social, da As famílias função que você social da tá empresa, ali. e seus funcionários. E você tem que manter a empresa crescendo. Graças a Deus, a gente tem conseguido manter número de funcionários e um crescimento que não é o que a gente espera, mas tem tendo crescimento. Isso eu já é uma considero vitória. isso algo extraordinário. Não é fácil. Então, todos os nossos funcionários têm que trabalhar intelectualmente, até dando sugestões, pensando em novas formas. Comprometimento total, Comprometimento né? total. E todos sabem a dificuldade de conseguir emprego e pagar bem o funcionário. Mas o que eu ia falar é o seguinte, lá de 2015, não é nada desse ano que está pior, fecharam 95 mil empresas, pequenas e médias empresas no Brasil. Isso equivale a fechar todos os shopping centers do Brasil. O número de empresas que fecharam. Esse é o volume Esse é o volume, para as pessoas terem uma ideia. Falar 95 mil é muito, é pouco. Imagine se amanhã todos os shopping centers, todas as lojas de shopping centers, amanhecessem fechadas. Foi o que aconteceu. Essa é a massa desempregada. É isso que está desempregado, porque a pequena e microempresa, que as pessoas às vezes perdem a noção, não é a grande empresa que só que contrata. Porque a grande empresa tem acesso fácil a esses governos que faz essa maracutaia, que todas as operações agora estão mostrando o que acontece. No Brasil houve uma questão, Nelson, que eu acho que é o que justamente a gente tem que tomar um cuidado. A produção, ele vem do pequeno e do microempresário. A produção no Brasil. A grande empresa é importante? Importantíssima. Mas não se dá o valor ao pequeno e médio empresário. Que é o cara que emprega 4, 5, 6, 7 pessoas. É o cara que gera recursos localmente. É o cara que não manda royalties para o exterior. É o cara que tem não um tem trabalho, offshore no exterior. Que não tem offshore no exterior. Que emprega todo o seu patrimônio aqui dentro. Reinveste. Normalmente na própria cidade. E as cidades, aí eu posso colocar claramente. Poucas cidades, Santos até melhorou bastante. Vamos dar uma palmatória. Santos melhorou bastante e reconhece essa questão da sala do empreendedor, melhorou bem. Tem as suas falhas hoje para você conseguir fazer certas coisas, mas melhorou muito. Isso eu tenho que... É uma constatação. Mas a maioria das cidades trata muito mal o empreendedor. A legislação trata muito mal o empreendedor. Então, quem quer mudar a cidade é quem produz. Nós temos hoje uma grande falha no país que se valoriza quem não produz. Essa discussão de esquerda, realmente a esquerda eu acho que está muito fraca. Mas a direita também está. A direita também tem um discurso muito fraco também. Então, mas a esquerda está E o tão centro lá é pior embaixo. ainda. Então, a esquerda está tão lá embaixo que a direita, mesmo medíocre, Então, mas é porque o Nelson colocou. se sobressai. As pessoas se desiludem e falam, qual que é a outra opção? É a direita, então vamos para a direita. Por exemplo, o Jair Bolsonaro. Cresceu por causa disso. Então, vocês Cresceu. acham que ele teria todo esse espaço Não. e estaria aparecendo Não. tanto se a Não. qualidade de quem... Mas ele fala certas coisas que muita gente quer ouvir. Então, por exemplo, nós temos um problema sério de segurança no Brasil. Seríssimo. Ele apresenta soluções, mesmo que sejam radicais, que as pessoas querem ouvir. Exatamente. Então as pessoas falam, poxa, eu não posso ter uma arma, eu não posso ter isso, eu não posso me defender. Se eu matar um bandido é capaz que eu seja preso e ele não. O que acontece? Então as pessoas têm essa noção e todo mundo sabe a situação hoje de segurança no Brasil.
Não há ninguém que fale, não, tá boa. Eu não conheço ninguém. Todo mundo sabe, Nelson, a situação que está o desemprego no Brasil. Por conta disso, a violência... A violência aflora. E hoje tem uma questão, eu diria, passional. As pessoas estão polarizadas. Olha, o fulano é de tal coisa, então já não vou conversar. Amigos que você não se criou um maniqueísmo, né? Ou quem é a favor de um é bom e quem é a favor de outro é mal, né? Polarizou, e não é bem assim a coisa. Nós temos que ter o mínimo de sanidade mental para poder... E democracia, para discutir em alto nível, mesmo não concordando. O que está hoje no Congresso Nacional ou no Senado agora é uma vergonha. Porque são eles contra nós, nós contra eles. E o Brasil indo por água abaixo, o Brasil somos todos nós. Mas você não acha, assim, não justificando, mas perfeitamente compreensível que você esteja numa situação em que as pessoas estão se posicionando contra ou a favor do governo em função da situação concreta do país. Né? Então, não é aquele do centro, da direita, não. É quem é contra ou quem é a favor do governo. Mas é justamente isso. E não tem argumento. E aí começou essa história da cusparada, ou o que é pior, da defecada. Mas isso já é uma degradação total. Mas é algo assim, Nelson, que você chegar num ponto... É repugnante. É repugnante. É crime isso. Primeira coisa, é crime. Cusparada, o que seja. Cuspir nas outras pessoas, antes que se fale... Explique mais uma... É crime. Está previsto no artigo 140 do Código Penal. É injúria real. Tá? Claro que é crime de ação privada, não é pública. Mas tem a questão do decoro parlamentar. Sim, isso entre eles lá, por exemplo. Mas eu fico imaginando, o Guto colocou do Bolsonaro. Nada a favor, o Bolsonaro não é isso. Mas imaginando se fosse o contrário, se ele tivesse cuspido... Exatamente, no Jean Willis, exatamente. Aí a coisa seria, aí sim seria homofóbico. Sim. Agora, veja, chegou num ponto, ele foi fazer uma brincadeirinha não muito saudável, mas quis provocar realmente, mas não a ponto, que nem aconteceu com o Zé de Abreu. Não a ponto do cara chegar e nada justifica. Que isso? Aliás, isso a figura pública, ela tem que não ouvir certas coisas, porque senão ela não pode sair de casa. Podem me falar, você é contra isso, a favor daquilo, a gente vai discutir ou não vai discutir, eu falar, não vamos discutir disso hoje, tudo bem. Então ele podia chegar numa boa, olha, eu não tenho nada a ver com o governo, eu sou isso, mas com educação, porque existiam outras pessoas ali no restaurante. Passa reto. Ou ignora. Passa reto, sinto muito. Eu achei lamentável o posicionamento dele dentro do programa do Faustão. Exatamente, manteve o posicionamento para milhões de pessoas e aqueles que estavam na situação, né, o casal que estava naquele imbróglio lá com ele, apenas teve uma carta lida no programa do Faustão, como espaço de contrapartida, né, que deveria ser igual, na mesma proporção, Isso mesmo é o tempo, bom jornalismo. Né? Seria o bom jornalismo, mas parece que ali houve uma situação muito estranha. E é curioso que nós já vamos fazer um break, mas só para deixar isso como pensamento, a própria Rede Globo, num certo ponto, tá passando a mão na cabeça do Zé de Abreu e tá assinando embaixo em cima desse ato obsceno e nojento que ele cometeu. TV Com Debate vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você.
Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. Ah, e a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! TV Com Debate hoje recebendo João Vilela e Nelson Rodrigues. No primeiro bloco a gente falou de política nacional, mas agora vamos falar de um tema que interessa a todo mundo, porque hoje todo mundo tem internet, todo mundo tem um smartphone e todo mundo se relaciona por meio de alguma rede social com outras pessoas. E aí a gente tem o Marco Civil da Internet, que já... deu algumas pichotadas já, e para variar o consumidor é que vai ser o maior prejudicado, né, João Vilela? São 99 milhões de pessoas utilizando o WhatsApp. Para lazer, ou para se comunicar, ou para negócios, né? Também. E aí um juiz veio e proíbe a utilização do WhatsApp. Primeira coisa, o Marco Civil da Internet é bem claro em relação a isso. O que tem que se retirar do ar são empresas com utilidade ilegal. Não é essa questão que foi utilizada. Não é ilegal você utilizar o WhatsApp. Um site de pedofilia. Esse sim, o juiz pode tirar do ar. E os responsáveis têm que ser descobertos e presos, né? Claro, mas assim, tirar do ar imediatamente é essa a questão. O Marco Civil é bem claro em relação a isso. Atividades ilegais. Um site nazista. Nós estamos falando aqui sobre regimes ditatoriais. Um site nazista. É ilegal. Agora, desobedecer uma ordem judicial é um outro crime. É o crime de desobediência, também previsto no Código Penal. Se o juiz entender que aquilo era possível, também você não pode pedir o impossível para uma empresa. Se aquilo era possível de fazer, ele tinha condições de fazer e não fez, e desobedeceu uma ordem judicial para abrir, porque era uma questão de traficantes que utilizavam o WhatsApp para... Agora você imagina, Se né? a moda pega, né? Você imagina, se os traficantes começam a utilizar o correio para mandar cartas, eles resolvem usar por carta agora. Não quero usar o WhatsApp. Vamos suspender o serviço do correio. Do Brasil inteiro. Põe o bode na sala. A Petrobras, o presidente da Petrobras, um diretor da Petrobras que está na moda agora, a Petrobras, resolve desobedecer uma ordem judicial, já que a Petrobras está na Lava Jato. Aí desobedece. Era para fazer de tal forma e fez de outra forma. Cancela a gasolina de todo mundo. Fecha todos os postos. Mas peraí. Alguma coisa, vocês não estão achando algo um pouco errado? Será que o juiz leu o Marco? Pois Será que ele leu? Desde quando uma ordem de um juiz de um estado, que é o menor estado da federação, mas não importa essa questão, num estado que não é você tem que estar restrito ou ao STF ou ao STJ. E já não é a primeira vez que isso acontece? É ele que mandou prender o
o vice-presidente do Facebook, ele que mandou da outra vez suspender, foi o mesmo. Então ele está querendo, acho que mais... Aparecer? Eu só posso será que ele é pensar pré-candidato a algum cargo? Pode ser que ele queira aparecer, tá aparecendo de forma negativa. Pré-candidato. Né? Pois é. Olha, eu acabei com o Facebook e com o WhatsApp, que bacana. Vai ver que ele quer uma relação mais tete a tete, né? Você não pode, sabe, prejudicar as milhões e milhões de pessoas por causa de uma atitude. Ele tem, olha, sabe o que a lei do Marco Civil é o seguinte: você pode, se ele desobedecer uma ordem, é uma questão do Código Penal, é crime de desobediência. Tudo bem. Ele vai lá e prende ou faz qualquer coisa com o cara, o diretor que não cumpriu aquela ordem, se é possível. Se não for possível cumprir, também não tem como. Agora, as opções que ele tinha também: multar a empresa. Olha, você não me deu, eu vou te multar por uma questão de... E não tem muito mais que possa fazer isso. Só isso que ele pode fazer. Ele não poderia, então, pedir para a polícia ser mais eficiente e ter outras formas de se monitorar os criminosos? Agora eu queria ver ele fazer isso no Correio, por exemplo. Então, né? Como você citou, no Correio, então, se é para... Então, vamos acabar com todo o serviço para evitar que uma pequena parcela faça o tráfico. Olha, ele fizesse, por exemplo, olha, eu quero que o Correio, quando receber carta de fulano de tal para ciclano de tal, que abra a carta. Tem aqui uma autorização para isso. O sigilo postal, eu vou quebrar o sigilo postal dessas cartas. O Correio não faz isso. Então vou cancelar do Brasil inteiro o Correio. Pois é. Todo mundo vai pagar o... Tem noção isso? É uma pessoa com noção? Não é uma pessoa com mínimo de bom senso. Porque, além da lei, eu não sei se o Nelson concorda comigo, mas além da lei, nós temos que ter o equilíbrio e o bom senso. Sabe, a lei é uma coisa bacana, mas a lei deriva do equilíbrio e do bom senso. Quem aplica e interpreta a lei somos nós, né? A lei está ali para ser... A lei é para todos e a lei não quer nunca prejudicar a sociedade. Se você tiver uma lei que só prejudica a sociedade, não é uma lei feita para a sociedade, pela sociedade. Porque as leis são feitas pela sociedade, para a sociedade. E para beneficiar a sociedade. Beneficiar a sociedade. Ou seja, você poderia ter um Estado anárquico sem leis? Poderia. Só que as pessoas querem um Estado anárquico sem leis? Não. Porque alguns que, sim, mas alguns aí que a gente vê por aí acham que é a melhor forma de governo. Aí, né? você imagina, você fala assim, olha, não vai ter mais... Vale tudo! Vale tudo, é o vale tudo. É o vale tudo. É o estado natural das coisas que a humanidade já percebeu isso desde o princípio dos tempos, que não dá certo. Porque se alguém entrou na sua casa, invadiu um terreno seu, tem uma dívida com você, bom, a dívida é você que vai resolver. Você vai matar a pessoa, você vai... É o velho oeste, né? Andar armado e a justiça é você que faça. Né? Na ponta da bala. Qual lei? O que você quiser. E qual a que eu acho que seja certo. Contanto que atenda a sua necessidade momentânea. O Estado vem para isso, né? A civilização. O Estado que somos nós, disso, né? O Estado somos nós, da sociedade. Elegemos certas pessoas com capacidade, pelo menos nós escolhemos as pessoas, para que essas pessoas façam as leis, administram o dinheiro, né? Em nosso nome. Em nosso nome façam essas... E, fora isso, eu não vejo outra possibilidade. E toda lei quer dizer uma restrição de algum outro direito seu. Né? Você perde um pouco para ganhar a maioria. Essa que é a questão. Democracia é a ditadura da maioria, Nelson Rodrigues? Não, acho que o João está coberto de razão, porque a lei nada mais é que um tratado, né? Tratado, é um tratado na sociedade. É um contrato social. É um contrato social dentro daquelas condições presentes, históricas daquela sociedade, né? Da história, da cultura, enfim, das condições sociais que a sociedade trata de como viver bem dentro de regras estabelecidas através de seus representantes. No caso nosso e na história contemporânea, dos congressos, né? Das câmaras municipais, dos legislativos estaduais e do Congresso Nacional. E aí a gente consegue se desenvolver como sociedade a partir daquelas regras estabelecidas de convivência, né? Agora, nessa questão da internet, eu acho um absurdo, eu acho que isso tem que ser tratado pelo Superior Tribunal Federal. Quer dizer, questões que atingem o país como um todo, né? Que possam regular, prejudicar... Aliás, a lei diz isso. Né? Então deveria o Supremo
Tomar ou não essa determinada... Eu não sei nem qual instância é esse juiz. Então, Primeira instância. instância. Eu acho que isso não cabe num país democrático, um juiz de primeira instância travar o país inteiro, né? Não é possível. E amanhã isso. você decide que a Globo não obedeceu alguma coisa, ou que a NET não obedeceu alguma coisa, que qualquer então, coisa não obedeceu alguma coisa. Se ele, por exemplo, estiver usando algum serviço desse e não for bem atendido, ele vai querer acabar com o serviço também. Pois é, são coisas que João, não acho tem sentido. Acho que até cabe uma reformulação porque dessa situação. Telecomunicações, né? É surreal isso. Isso é comunicação? É tele? É. Sim. E é estratégico. Cabe à União legislar. Claro. E cabe ao STJ, no caso, se são coisas que para pacificar o país, ou ao STF, se for uma questão constitucional, verificar a legalidade. Uhum. E aí se bate o martelo, cria-se a jurisprudência e não se fala mais nisso. Acabou. Exato. Então, por isso você tem que ter uma noção. Você imagina que cada empresa no país que cometesse uma desobediência a uma ordem judicial, você mandasse encerrar o serviço todo. Isso causa uma insegurança nas empresas? Claro. Total. Claro. Aliás, eu estava ontem assistindo a Bloomberg. Até por uma questão dos agentes econômicos também ficam sem saber se podem desenvolver. Isso pode, isso não pode? Quer dizer, então na dúvida Ontem eu estava assistindo a Bloomberg americana, né? Que você vê os canal de economia. Economia americano. E uma das notícias era: os investidores estão preferindo utilizar o Chile do que o Brasil por causa da insegurança jurídica. Essa era a notícia que eles estavam falando em inglês lá nos Estados Unidos e tal. Ou seja, estão falando, olha, vai para o Chile e não vem para o Brasil. Nós chegamos num ponto que nós precisamos mudar o nosso sistema, sabe? Tanto municipal, como estadual, como federal. Nós temos que fazer um repactuar a federação. Porque a Constituição de 88, ela fez uma série de coisas interessantes, positivas, mas uma das coisas que a gente tinha no regime militar era a centralização. Tudo era centralizado no governo federal. Então você tinha lá, sistema de abastecimento era centralizado, todos aqueles sistemas brasileiros eram centralizados. Com a Constituição de 88, falou, não, isso não dá certo, centralizar não dá certo. Vamos descentralizar. Vamos descentralizar. E se deu poder ao município, o dever ao município e ao Estado, em relação à educação, saúde, deu deveres para eles, para os entes. Só que não repactou os impostos. O dinheiro. O dinheiro. Então, a grande massa de dinheiro vai para a União. Correto. Um pouco fica com o Estado, que é o ICMS, PVA, e uma pequena parte fica com o município. Que tem as maiores obrigações. IPTU e ISS, que são os dois principais impostos que tem municipais. Depois você vai ter o retorno que você vai ter do IPVA, que uma parte do IPVA vai para o Estado, mas volta para o município. E parte do ICMS, que também vai para o Estado e volta para o município. O Nelson sabe muito melhor isso do que isso. Se você não uma coisa, me corrija aí, Nelson. Não, imagina. Mas é exatamente isso. Só que na prefeitura, no município, é que você tem a cidade funcionando. Sem dúvida. Então, o Nelson foi candidato a prefeito algumas vezes, sabe muito bem a coisa como funciona e como tem que ser feito. Mas você olha, você veja, você pega, por exemplo, a rua tem que estar asfaltada. Se tiver buraco, a culpa é da prefeitura. O ônibus tem que estar passando na sua porta, no horário certo, limpo, de acordo organizado. Mesmo que seja uma concessão, tem que estar lá. O táxi é a mesma coisa também. Você pega o sistema de saúde. Você procura o pronto-socorro municipal. A escola, que você procura a escola municipal normalmente. Ou seja, tudo acaba atuando dentro da própria prefeitura. As pessoas moram na cidade. As pessoas moram nas cidades. Só que o menor orçamento é da cidade. E para você organizar isso, precisa de uma Câmara de Vereadores capaz e um prefeito extremamente capaz. Porque ele já não vai ter à disposição o bolo de dinheiro que ele precisa ter para gerir todas essas tarefas que a Constituição delegou. A nossa Câmara, Nelson, eu fiquei com uma vergonha, que são pessoas até experientes, que começam a vir com certos processos legais que não são tão legais. Sim. Então nós tivemos a lei do selfie. Imagina um vereador... dentro do banheiro, né? Nós tivemos o dia do xixi. Você sabe que nós temos o dia do xixi em Santos? Não, isso é uma surpresa. Dia da incontinência urinária, feito agora, há pouco tempo. Não, é verdade, é verdade. Vamos comemorar o dia do xixi. Nós temos o todo dia, né? Pois é, nós temos o dia do bebê.
Para que você vai servir para uma prefeitura? Custa caro. Você sabe quanto custa fazer uma lei. É muito caro. E o bebê não se enquadraria na criança? Não se, Pois é, não entraria, né? Do bebê. Daqui a pouco setorizou, então. O dia do feto, o dia Vai ter o dia do adolescente, o dia do... Vai faltar dia durante o dia do homem maduro, da mulher madura. Isso tudo foi utilizado. Isso é imbecilidade, desculpe. Tá. É imbecilidade. Aí, outro projeto de lei que nós temos na nossa cidade, tá? Você tem, por exemplo, uma lei querendo, né? Era um projeto de lei, o 14º salário dos servidores do Legislativo. Que beleza. Agora, nessa questão da feira que a gente já conversou, que também não vai ser... Quer dizer, para que isso? Não é só restrito a Santos. Né? Meu irmão mora em Sorocaba e lá tem uma lei interessante. Por exemplo, é proibido transportar galinha de cabeça para baixo. Tem na lei, tá em vigor. Interessante. Eu não sei como é que a pessoa transporta. Mas eu acho isso muito importante, a preocupação com os Com a animais. galinha, Sim, com a galinha. claro. Tem outra coisa importante Provavelmente também, elas no meio deviam... ambiente de lá? É proibido encher piscina com água. É? Isso está em Que Sorocaba. beleza. Normalmente a piscina em Sorocaba tem o quê? Dentro? Bota um monte de criança fazendo xixi, você enche a piscina H2O, também, né? entendi. Tem uma questão também da... Entendi. Mas, Que beleza, né? E o pior é que bota cloro e xixi, você resolve o as problema. leis são aprovadas e sancionadas, né? Isso é o pior. Em alguns né? casos, Então, a caneta vai lá e torna aquilo lei. Agora, as pessoas têm vergonha até de ir na Câmara, porque tem aquela liturgia toda de uma forma... Só para falar, pela ordem, fica lá meia hora falando. E pela Vossa Excelência é um corrupto. Pois é, sempre aquela história. Vossa Excelência é um crápula. Pois é, aquela história toda, não vou, Vossa Excelência, não sei o quê. Da onde que se tira A gente isso? precisa de um Por isso que as choque, pessoas não vão lá. de realidade Precisa. na nossa Cidadania cultura também, né? política. Precisa que as Cidadania, pessoas realidade. entendam como funciona o nosso sistema de leis, que as pessoas não têm, infelizmente, essa noção. Porque as escolas não ensinam, não é porque elas não querem ter, elas nem gostariam de ter. Mas todos os países... E é engraçado, Nelson, você pode notar que todos os países civilizados, ou seja, países que são desenvolvidos, têm algumas características iguais. Primeiro, a pessoa sai do ensino fundamental sabendo o mínimo básico das leis do país dele. As 4 operações, saber ler, escrever. Sim. E um pouco da história Ou seja, do país. a educação em relação ao cotidiano dela também é esclarecida. Então, é uma característica. Outra característica dos países que são mais adiantados: segurança, respeito à propriedade privada, respeito à vida, o respeito às coisas, e principalmente, é o que todos, sem nenhuma exceção, dos países que são desenvolvidos, o respeito ao trabalho e às empresas que produzem riqueza para o país. E as coisas públicas, né? E as o coisas respeito públicas, à res claro, pública, que é res o pública. dinheiro. O nome da república Res é res pública. pública, coisa, res é coisa. Cuidado com o dinheiro. Né? Coisa dos impostos. pública. Esses países, que aí você pode contar nos dedos que países são esses, nós sabemos, a Europa quase toda, né? Uma parte do Japão, você vai encontrar a Austrália, Estados Unidos. Oceania, Estados Unidos, Canadá. Fica mais ou menos Por aí. nesse por aí. Alguns já tentando sair da lama, alguns países já estão tentando, uma parte da Europa que ainda não está nessa maturidade. Né? não Você, atingiu a esse China patamar. com vários matizes de problemas, mas ao mesmo tempo Que tem uma cultura forte. enriquecendo em termos financeiros bastante. A Coreia do Sul. A Coreia do Sul, sem dúvida, é um outro país que Investiu na educação. Ele do norte não investiu, né? Que você vê que Exatamente. A diferença está na península. é povo diferente, não é. E o grande problema que eu vejo, mas o povo brasileiro ele é corrupto. Eu canso de escutar isso. Eu vou dizer para vocês, não é corrupto. A maior parte é honesta. Vocês viram daquela sorveteria, daquela Alpe sim, que perfeito. colocou o sorvete aqui em Santos, no Campo Grande, ali em Santos. Pegue o seu O sorvete. empresário pague. pegou e falou assim, olha, vamos ver se o pessoal é honesto, honesto. mesmo. Não vou, se troca sair correndo com o sorvete, vai pegar essa Não vai ter chavinha com tranca. sem nada. Tá aberto. Vamos colocar pegou. lá o sorvete, e aí vamos colocar uma caixinha e você paga seu sorvete aqui. Saiu o resultado agora. Não sei se vocês viram o resultado. Não vi. 84% das pessoas são honestas. Pagaram. 16% são picareta. Então, mas já é um Mas extrato. eu Que acho- o brasileiro não é mais ou menos corrupto que outros povos. Se Só você- que a lei no Brasil Ela favorece quem é favorece. corrupto. Agora, também, estamos chegando no final do programa, mas ainda temos tempo para discutir esse. Mas também não falta para todos nós um meia-culpa, porque todo mundo tem a questão, aí falando do jeitinho brasileiro, guardar o lugar na fila,
o síndico do prédio que vai fazer com determinada empresa que ele ganha uma comissão naquele serviço. Porque aí esse tipo de coisa, as pessoas, não, mas eu sou diferente, mas são pequenos gestos que no final das contas são os maus exemplos. Vocês concordam ou não com isso? Concordo. Acho que é a soma de fatores, né? Acho que as pessoas têm que... Eu acho que é assim, quem está em cima, né? Governantes, gestores públicos, artistas, pessoas que estão dando exemplo para a sociedade. Formadores de opinião. Formadores de opinião de uma maneira geral, não pode fazer ou ter uma postura que a gente tem visto através dos meios de comunicação. Quer dizer, não é cerceamento de liberdade, em hipótese alguma. Mas se você é uma pessoa pública, eu acho que você tem que dar o mínimo respeito, né? Se dar ao respeito. Se dar ao respeito e respeitar as pessoas de uma maneira geral. Porque eu acho que, regra geral, se a gente tivesse a palavra respeito na mais ampla, né, aplicação, você não precisaria de mais nada. Você resolveria todos os problemas que, inclusive, estão na Constituição. O bom senso, inclusive. Né? Não é verdade? Claro. Tudo que está na Constituição, se você usar a palavra respeito na mais ampla utilização dessa palavra, você consegue ter uma vida em família, uma vida em sociedade, o país se desenvolve. E aí, Nelson, só voltando àqueles países que são desenvolvidos e não desenvolvidos, Sim. E aproveitando a pergunta do Guto, que encaixa perfeitamente nisso, todo país burocrático, ele tem muita corrupção. Que já foi criada para isso. Porque você cria essa vantagem. A questão do carimbo. Ou, né? na verdade, você cria dificuldade. Né? Você cria dificuldade para vender facilidade. É justamente esse brocado que nós sempre falamos. Então, a grande dificuldade só se você falar com o fulano e der tanto para ele, você resolve tal coisa. Mais rápido. E aí vira um costume. Será que isso vira prática? Isso vira regra. Vira regra. E aí contamina os pequenos atos. Mas se eu fizer isso, se eu fizer tal coisa, eu vou lá, chamo pro cara para um jeitinho e resolve. Aí é o grande problema. As pessoas colocam, se a pessoa colar, se a pessoa na aula, na prova, colar na prova, se a pessoa furar a fila que você colocou. Estacionar na vaga, por exemplo, do deficiente, por exemplo. Do idoso. Aí o que o Nelson colocou, o respeito já supriria isso tudo. Sim. Supriria essa parte toda. Agora, eu não vejo brasileiro diferente do resto do mundo. A questão é do costume pelo problema colocado. Tanto é que você nota em certos lugares do Brasil, e eu não vou falar, lá no sul é desse jeito, no Nordeste. Não, vou colocar em lugares do Nordeste, por exemplo. Campina Grande é uma cidade mais desenvolvida, porque ela está no Nordeste, está lá no centro de tudo. Porque ali você tem um sistema que foi utilizado de uma forma adequada, uma administração de forma adequada. Você pega pontos no Nordeste que são mais desenvolvidos, ilhas de prosperidade, pontos no Sul menos desenvolvidos. Nós temos nosso estado, nossa região. Você pega, por exemplo, o Vale do Ribeira. Pega duas regiões que nós temos no nosso estado, próximas a nós. Vale do Paraíba, que é São Paulo até o Rio. E Vale do Ribeira, que é São Paulo até Curitiba, até o Paraná. O Vale do Paraíba, que é de São Paulo ao Rio, que pega a Dutra ali, é extremamente desenvolvido. Seria o nosso Vale do Silício. Por que a nossa região de São Paulo a Paraná, que é um estado também extremamente desenvolvido e tudo mais, não é desenvolvida essa região? Aí você vai encontrar todas aquelas respostas que a gente estava falando agora da mesma forma. Porque no Vale do Paraíba, você tem escolas federais, tem faculdades, tem uma série de coisas. Tem o ITA, tem uma série de coisas que fomentam. E as indústrias procuram esses lugares. A administração, por ter pessoas mais preparadas, também começa a ser mais bem preparada. A população começa a ficar um pouco mais exigente nos seus governantes. Mais qualificada, o nível. A burocracia reduz em números estratosféricos os problemas que as pessoas têm, porque elas estão informadas. E se você não fizer daquela forma, o governante vai ter problema. Então, são coisas que você começa a analisar de uma região para outra. Por que São Vicente é menos desenvolvido que Santos? Não é uma ilha. Você acha que atravessou ali o ponto, a pessoa mudou de perfil? A pessoa atravessou a rua, mudou de perfil? Mas eu acho que, de certa forma, administração. Mesmo em países bem mais desenvolvidos, naquele mais desenvolvido, que segundo a nossa concepção, existem diferenças claro. também da mesma forma. Mas nem tão gritantes, né? É que o que ocorre lá e não ocorre aqui é que o governo federal, né, o governo estadual,
as políticas públicas nacionais são implementadas da forma correta. E são claras. E elas procuram minimizar e padronizar as diferenças. Porque as diferenças sempre vão existir, porque os seres humanos são diferentes. Mas, Nelson, se você colocar... Independentemente de partido que esteja no poder. Independente de Estado, né? Exatamente. Então, políticas de Estado que falta aqui no nosso país. Mas você nota, Santos e São Vicente, eu quis sair do grande para ir reduzindo trazer até o a micro, realidade próxima. Né? Nós estamos aqui do lado. Então, eu falei, olha, dos países, aí eu falei do país, aí eu falei do estado de São Paulo, 2 regiões próximas a nós. Sim. E agora eu estou indo para bem micro, né? Aí você pode chegar até por que a Zona Leste de Santos tem um desenvolvimento e a Zona Noroeste tem outro. Aí vai poder reduzir. E na Zona Leste que tem assim, que tem assado. Santos, São Vicente, a gente falando da educação, qual a faculdade que tem em São Vicente? Pois é, pouquíssimo, tem 2, se não me engano. Mas Santos você tem muita coisa. Isso você atrai. Isso começou com o quê? Com a Santa Casa. O Porto, ou seja, teve empresa, que foi o Porto. A partir do a Santa Porto. Casa, que foi justamente que as pessoas vinham para se curar, e vem até hoje. São 500 anos que nós não melhoramos isso, Nelson. Não era para acontecer isso mais. Depois de 500 anos, continua a prefeitura lá de Peruíbe, de Mongaguá, de Itanhaém, comprando ambulância para trazer para cá. O grande investimento das prefeituras é esse, né? Aí eles compram um caminhão de lixo para levar para Mauá. Eles não conseguem nem gerenciar o próprio resíduo. E tirar proveito econômico disso, né? Tirar proveito econômico Investir disso. Mas você nota que são 500 anos com o mesmo problema. Que era para estar muito diferente isso. Sabe? Chegou num ponto que as pessoas não têm essa noção. Ou seja, qual faculdade que você tem na Zona Noroeste em Santos? O que, Nenhuma. O que, por exemplo... E aqui na Zona Leste, todas. O que te faz estudar numa universidade? Por exemplo, não deve ser a primeira opção das pessoas irem para as faculdades de São Vicente. Sim. Né? A primeira opção que é Santos. Por quê? A qualidade deve ser um pouco melhor. Mas mesmo em Santos, você não consegue... Se você colocar para lá, você começa a melhorar a situação do lugar. Sim, você começa a compartilhar e você começa a deixar pessoas mais exigentes. O grande diferencial disso é justamente esse. O pessoal de Santos, de alguns lugares de Santos, é mais exigente por conta de toda essa questão técnica, educacional, e você vai juntando isso tudo e você consegue melhorar uma região. Senhores, nós estamos chegando ao final de mais um TV Com Debate. Hoje foi muito proveitoso o programa. Queria agradecer demais, Nelson Rodrigues. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Você quer deixar o seu destaque final? Não, meu destaque final é agradecer minha presença no programa, mais uma vez aqui com você, Guto, com o João Vilela, que é um grande amigo também. E um abraço para todos os santistas e vicentinos e demais cidades aí da região metropolitana que está sempre acompanhando aqui os programas da casa. João Vilela, boa noite. Eu quero agradecer estar aqui do lado do Nelson Rodrigues, que toda vez que eu faço com o Nelson, acho que eu até me empolgo um pouco mais, porque eu sei que ele é uma pessoa que conhece muito das leis, muito da nossa região, e tem uma correção que é importantíssima. Irrefutável. Eu não conheço ninguém que fale assim, mas o Nelson... Não, muito pelo contrário. Toda vez que ele foi candidato, inclusive, quando eu estava na faculdade, a pessoa falava, o melhor candidato é o Nelson. Pena que ele não tem tanto apoio quanto ele merecia ter. Mas acho que, aproveitando... Eu tô falando isso, eu já falei isso para ele. Se as pessoas que pensam assim, votassem no Nelson Rodrigues, quem sabe as coisas não teriam um outro destino. Outra função. Né? Nós temos aqui, graças a Deus, aqui na TV Com, sempre vem pessoas de qualidade que, com certeza, seriam ótimos representantes. Não só a mim, que eu agradeço essa deferência, mas o próprio João e outras pessoas aqui que sempre vêm à nossa casa aqui, TV Com, participar dos programas, daria, sim, um excelente quadro para a cidade no processo de crescimento, etc. E oxalá e socorra, né? Se o Nelson conseguisse mostrar o que ele teria para mostrar no programa político, ele seria imbatível. É que o tempo não te permite isso. Também não. Então, na realidade, é outra questão que a gente pode falar, fazer 2 debates com isso aí. Já está marcado. Telespectador, muito obrigado. O TV Com Debate fica por aqui.